Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Prova Final. Meu nome é Agostinho Zequim Pereira, sou professor da rede LFG, nas matérias Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho, e esse programa é trazido até você justamente por uma parceria entre a rede LFG e a TV Justiça. O nosso programa será dividido em 3 blocos. O primeiro bloco é uma breve exposição do tema que eu escolhi para vocês hoje. O nosso assunto será CIPA. No nosso segundo bloco, nós vamos tratar do Pergunte ao Professor, em que eu irei responder perguntas dos candidatos ao exame de ordem sobre o nosso tema de hoje. Finalmente, no terceiro bloco, o X da questão, nós vamos examinar 2 provas da ordem em que houve perguntas sobre o tema de hoje. E aí teremos a oportunidade de verificar a aplicação prática daquilo que eu vou expor hoje para vocês. Vamos, portanto, tratar do tema do dia, CIPA. O nosso tema de hoje, portanto, é CIPA. Vamos nos situar. Estamos dentro do assunto Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que faz parte de um capítulo da CLT que trata de segurança e medicina do trabalho. Neste capítulo da CLT, você vai encontrar regras a respeito não só de CIPA, mas também do SESMET, Serviços Especializados de Segurança e Medicina do Trabalho. É ali que você vai encontrar regras a respeito de insalubridade, a respeito de periculosidade. É ali que você vai encontrar regras a respeito de equipamentos de proteção, sejam coletivos, sejam individuais, enfim, todos os assuntos ligados à segurança e medicina do trabalho. O que quer dizer CIPA? Essa não é uma pergunta difícil de ser respondida. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Ou seja, é uma comissão criada dentro da empresa que tem como objetivo tentar prevenir os acidentes do trabalho. Todas as empresas são obrigadas a constituir CIPA. Numa leitura do artigo 163 da CLT, nós poderíamos responder que sim, porque consta da consolidação que é obrigatória a constituição de CIPA. Contudo, a CLT traça apenas as regras gerais, elementares sobre esse assunto. Se nós quisermos nos aprofundar sobre o estudo CIPA, nós vamos ter que buscar a chamada norma regulamentadora número 5 do Ministério do Trabalho e Emprego, a conhecida NR5. E é ali, na NR5, que você vai encontrar os detalhes a respeito de CIPA. Mas como a sua preocupação é passar no exame da OAB, o que geralmente é perguntado nessa prova é aquilo que consta da CLT e não da NR5. Por razões óbvias, a NR5 tem um texto extenso. Então não é o foco, não é o objetivo da OAB que você vá descer a minúcias procurando na norma regulamentadora todas as regras a respeito desse mesmo assunto. Então, a sua preocupação com relação ao estudo CIPA é saber o que a CLT diz sobre esse assunto. Não deixando de lado, evidentemente, que existe, sim, normas editadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego sobre esse tema. Pois bem, como eu havia dito, o artigo 163 parece dizer
que a constituição de CIPA é obrigatória para toda empresa. Contudo, esse mesmo artigo 163 diz que a CIPA é obrigatória nos locais definidos por essa regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. E se nós formos buscar essa regulamentação, iremos verificar que existe um quadro de dimensionamento que leva em consideração dois fatores: o grau de risco da empresa e o seu número de empregados. Assim, uma empresa que tenha poucos empregados e um grau de risco pequeno não precisa ter CIPA, porque a probabilidade de um acidente é baixa. Contudo, conforme aumenta o número de empregados e conforme aumenta o grau de risco, passa a inserir esse quadro de dimensionamento e aí sim a empresa pode vir a ser obrigada a constituir CIPA. E outro detalhe, conforme vai aumentando ainda mais o número de empregados, conforme vai aumentando ainda mais o grau de risco, a CIPA vai aumentando de tamanho. Então, na prática, eu posso ter empresas que não tenham CIPA, posso ter empresas que tenham uma CIPA pequena, uma CIPA média, uma CIPA grande. Isso vai depender da conjugação desses dois fatores: número de empregados e grau de risco, aplicado o quadro de dimensionamento. Pois bem, dentro daquelas regras gerais que eu havia dito, que você vai buscar na CLT, nós iremos verificar que a CIPA tem uma composição paritária. O que isso quer dizer? Uma composição paritária. Na CIPA existem representantes da empresa e do empregado. Daí você dizer, a CIPA é paritária. Lá tem quem representa a empresa e quem representa empregado. Pois bem, pergunta: qual é a forma de escolha destes representantes? Como é feita a escolha do representante da empresa e como é feita a escolha do representante dos empregados? E a CLT trata desse assunto dizendo: o representante do empregador na CIPA será designado por esse empregador. Ou seja, o empregador escolhe quem é o seu representante. Já o representante dos empregados na CIPA será eleito pelos próprios empregados, por meio de escrutínio secreto. Então, aqui você já tem uma distinção de suma importância: a forma de escolha do membro da CIPA. O representante do empregador será por ele designado. O representante do empregado será eleito pelos próprios empregados. E aí todos podem participar, independentemente de filiação sindical. Outro ponto importante a respeito da CIPA é que, tanto na representação do empregador, como na representação dos empregados, nós teremos membros titulares e suplentes. Então, quando eu falo em composição da CIPA, eu terei metade da CIPA representando o empregador, a outra metade representando os empregados. Dentre aqueles representantes do empregador, eu tenho os membros titulares e tenho os membros suplentes. Dentre os representantes dos empregados, a mesma coisa. Eu terei os membros titulares e os membros suplentes. Sendo que tanto os titulares quanto os suplentes do empregador serão designados. Os titulares e suplentes dos empregados serão